Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos agora diante da sexta lição do segundo trimestre de 2022. A lição que fala sobre a prática da palavra de Deus. Dando sequência ao nosso estudo doutrinário sobre as doutrinas fundamentais para a salvação. E nós estamos então diante desta palavra, que é o fundamento da nossa fé, a nossa base espiritual. Quero louvar pela vida dos nossos irmãos, todos alunos da escola dominical. Louvo pela vida do nosso pastor Aldair, pela vida de todos os obreiros, a liderança da igreja, os nossos irmãos e companheiros da equipe da escola dominical. Eu sou grato a Deus pelo entusiasmo, pela alegria, pela prontidão dos irmãos, pela dedicação de que todos têm se empenhado nesse trabalho do ensino da palavra de Deus. Tivemos agora domingo a lição que foi a quinta, a santificação. Aqui na sede podemos dizer que estávamos como flutuando em águas vivas, que é a palavra de Deus. Quando o nosso professor, o vice-pastor, nos ensinava, e a glória estava sobre a nossa escola dominical, com 225 participantes na escola. Deus operou grandemente. Deus trouxe um entusiasmo muito forte e um novo propósito na vida de cada um de nós para buscarmos mais a santificação, para estarmos mais na presença de Deus. Conforme diz Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso nos trouxe um anelo pela palavra, pelo ensinamento acerca da palavra de Deus, e nos trazer o conhecimento e também o desejo de praticá-la. E como nós almejamos ser arrebatados na vinda de Jesus Cristo, nós então queremos estarmos em condições aceitáveis diante de Deus para participarmos desse glorioso evento. Assim que nós possamos seguir os preceitos da palavra, os mandamentos, que acima de tudo é praticar a palavra, cujo tema nós vamos estudar nesta lição, a prática da palavra de Deus. O texto áureo nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A verdade aplicada, a verdade prática diz: devemos ter em grande estima a sabedoria da palavra de Deus, sermos fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida. Olhando para o texto áureo, que diz que aquele que escuta essas minhas palavras, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui o Senhor Jesus Cristo, esse versículo é justamente do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, o verso 24, desculpa, que fala sobre o alicerce, que é a palavra. A rocha é a palavra. E a casa que nós estamos edificando é a nossa vida. Então nós temos que construir a nossa vida sobre a palavra de Deus, a rocha inabalável,
e sabemos que a palavra de Deus é o próprio Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, e o verso 1 também diz que no princípio era o verbo é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, sabemos que o verbo é a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a rocha é a palavra. Então, nós estamos edificando a nossa vida em Cristo, sendo aperfeiçoado em Cristo. Vimos que a santificação é um processo, é a parte prática da nossa vida, é a parte prática da salvação. E quando nós estamos praticando a palavra, nós estamos sendo edificados, né? Estamos no dia a dia construindo a nossa casa para a nossa salvação. Isaías, ele compara a palavra de Deus como a água, e na verdade, né, a água é a palavra, né? A água, ela que nos purifica, a palavra de Deus. Então, como a água que desce do céu dá vida às plantas, assim é a palavra de Deus em nossa vida. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11, então fala, né, que Isaías fala que a palavra de Deus é como uma chuva, como a água que desce para dar vida. Aleluias, para tornar, vivificar, nutrir, né? Porque a água e os sais minerais nutrem a planta para que ela produza seus frutos na estação certa, e as folhagens se tornam verdes e tenras, conforme diz no Salmo 1, que aquele que está meditando na palavra, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Em 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 18, diz que a palavra de Deus é uma mensagem de sabedoria e de poder. Colossenses 3,16, né? É uma palavra que para habitar abundantemente em nós, a palavra de Cristo, para que sejamos então sábios e tenhamos toda a condição de estarmos militando neste mundo de tantas filosofias e tantas invencionices, né, que surge no dia a dia. Muita mentira, muita coisa que vem de encontro à palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 22, ele aconselha para que sejamos cumpridores da palavra. Então, não só ouvintes, mas também sejamos cumpridores. E o salmista, ele tem um grande anelo pela palavra de Deus. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, parece 175 versos, né? O maior capítulo da Bíblia. Então, todo dedicado à palavra de Deus. Vemos ali o salmista, né, em muitas partes ali, aquele anelo que ele tem, aquele amor pela palavra de Deus, que é básico, igual no capítulo, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, a palavra de Deus para o salmista seria tudo aquilo que alumia o seu caminho para guiá-lo em retidão, o caminho certo. E o nosso texto áureo, como vimos, né, que a palavra é o fundamento da nossa vida espiritual. Já no texto áureo diz que nós devemos ter uma grande estima à sabedoria da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos torna sábio. A sabedoria de Deus nos é revelada pela sua palavra. Então, nelas encontramos a vida eterna. Devemos ser fiéis aos seus preceitos, né, em todas as circunstâncias da vida. Nós vemos no Salmo 103, quando o Senhor diz que as misericórdias do Senhor são de eternidade em eternidade para com todos aqueles que o temem, e a sua justiça é sobre os filhos dos filhos, para com todos aqueles que guardam os seus mandamentos e lembram dos seus decretos
para os cumprirem. Então é fundamental, né, a palavra de Deus em nossa vida, nós estamos sempre cumprindo, tendo-a guardada em nosso coração e colocando em prática no nosso dia a dia. Até porque quem guarda a palavra é abençoado nos filhos também, porque o Senhor diz que a justiça do Senhor sobre os filhos dos filhos, sobre todos aqueles que guardam os seus mandamentos, que obedecem os seus mandamentos e lembram dos seus decretos, dos seus preceitos para os cumprirem. No Salmo 119, nosso textual já começa: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Isto é, felizes os que trilham caminhos retos, né, e andam na lei do Senhor. Então muitas são as passagens bíblicas que diz que são bem-aventurados, são felizes aqueles que guardam os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. O verso 2 já diz: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Então, guardar e buscar de coração, né, sabendo que a palavra de Deus, ela nos orienta no nosso, diante de todas das circunstâncias da nossa vida, em todo o tempo. Nós devemos ser fiéis, conforme diz aqui, sermos fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da nossa vida. Só, irmãos, um testemunho que eu quero dar bem rápido, que nessa semana eu estava até meditando mesmo na palavra, quando eu estava fazendo uma leitura na palavra. De repente me veio uma mensagem aqui no celular, pedindo para mim guardar aquele número, como se fosse minha filha, dizendo: pai, guarda este número, porque o meu número do meu telefone, ele estragou e eu agora arrumei esse novo número. E eu perguntei: mas quem é? É a Gisele ou a Ana Paula? Porque elas estão na Bolívia e lá sempre realmente dá algum problema nesse sentido. Aí a resposta foi: não, pai, é Ana Paula. Eu falei: tá bom. Aí, pai, é porque eu também fiz umas compras aqui com fornecedor e eu estou precisando de R$1.200 e eu precisava que o senhor me arrumasse esse dinheiro. E eu falei: eu só tenho até segunda-feira. Isso era o começo da semana. Se você puder me retornar depois, eu te arrumo, porque até lá eu não vou precisar dele, que é de eu pagar o IPASGO, que é um plano de saúde. E falou: não, tudo bem, meu pai, até sexta-feira eu devolvo para o senhor. O senhor já passa o dinheiro para mim na conta do... Aí me deu o nome lá de uma pessoa. E como eu estava assim, bem envolvido aqui, eu pensei, eu não fiz muito comentário acerca daqui. Falei: tá bom, manda o Pix aí. E ela me mandou o Pix e eu logo já passei aquele dinheiro. E de imediato, quando eu continuei na minha leitura, já veio uma mensagem do banco perguntando se eu estava ciente de que eu havia passado um Pix tal, no valor tal de R$1.200. Eu falei: sim, sou consciente. Falei: então tá bom, confere no seu extrato. E eu conferi no extrato, realmente estava lá R$1.200 do Pix que eu havia passado. E conforme veio essa ligação para mim, eu já fiquei assim, preocupado. Falei: mas Senhor, o que será? Aí comuniquei com a minha filha. Falei: não, meu pai, eu não te pedi, não foi eu não, foi um golpe. Eu falei: Jesus amado, meu pai tem misericórdia, né? E agora? Quer dizer, tem hora que às vezes muita gente pensa: não, que vale 1.200, mas para você assim de cara perder R$1.200, né? Vale muito, custa e faz parte do orçamento de nós que somos assalariados. E é um dinheiro que está contado para a gente atender algum compromisso nosso. Irmãos, e eu então comuniquei com o gerente do banco aqui e falou: você tem que vir fazer um BO e tal, porque o Pix é uma atividade fora do banco, não é igual a uma transferência. Falei: isso, perdi mesmo o dinheiro.
E eu então levantei dali, calcei um tênis e fui fazer uma caminhada. E fui pensando, mas Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Em que isso aí vai contribuir para o bem? O Senhor sabe, o meu salário é dizimado, é abençoado, o que eu ganho, que o Senhor me dá, e eu tenho o prazer de contribuir com o meu dízimo. E eu não podia, Senhor, tomar esse prejuízo. E enquanto eu estava andando, aquela pessoa me ligou e falou, pai, o Senhor passou o dinheiro? Aí eu fiquei em silêncio, e aí eu já pensei, olha só, minhas filhas me chamam de papai, não é de pai. Como que eu já fui enganado dessa maneira? Aí ele tornou me ligar, eu falei, você está na mão de Deus. Uai, pai, o que foi? Eu falei, em breve você vai colher os frutos disso que você está semeando. E não dei mais atenção para essa ligação, ele foi me ligando de novo. O senhor não quer me responder e tal, o senhor passou o dinheiro. E ficou nisso, eu não dei mais satisfação. Aí terminei a caminhada, fui embora. E quando foi mais tarde, eu com a minha esposa sentamos lá. Falei, mas não tem mais como a gente apelar por nada, porque... Aí fui olhar no meu extrato, os irmãos acreditam que Jesus fez um milagre, que eles cancelaram aquele Pix, o banco, foi a mão de Deus. Aí, conforme eu estou aqui só dando esse testemunho, porque eu estou diante da palavra, e aqui diz, devemos ser fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida. Então esse momento de um golpe que eu tive, foi uma circunstância da minha vida. Assim como existem muitas outras circunstâncias, né? E que nós precisamos estar fiéis na palavra de Deus. Então eu fui meditando, pensando, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Certo é que Deus fez um milagre e o dinheiro não foi passado para esse golpista. Minha filha logo já perguntou, não, meu pai, não vou deixar o senhor no prejuízo, não. Quando ela ficou sabendo do golpe, né? Eu vou te repor o dinheiro. Eu falei, não, minha filha, não precisa não, pode deixar. Mas aí, depois que ela ficou ciente também do que estava acontecendo, falou, papai, isso é um milagre. Aí, eu dei o testemunho, pois é, minha filha, Deus, Ele abençoou o nosso salário, porque nós somos fiéis, né? Nós entregamos nosso dízimo, que é uma doutrina também da igreja, porque esse dízimo que nós entregamos é uma contribuição que nós damos, ou que pertence ao próprio Deus, para a sua obra, para a edificação da obra, para que seja pregada a palavra de Deus, para que seja mantida todas as atividades da obra do Senhor, na casa do Senhor. Então, tem gente que fala, o Senhor não precisa de dinheiro, mas a obra precisa. Tem consumo, tem gastos, tem os obreiros que precisam também sobreviver, e eles sobrevivem do Evangelho, né? Tem despesas na casa do Senhor, energia, água, tem tudo que consome, depende da nossa ajuda, da nossa contribuição, ou da nossa participação. Então é muito importante essa doutrina também, esse ensinamento de nós estarmos contribuindo, entregando com fidelidade a obra do Senhor, e Ele nos honra. Então isso aí, irmãos, foi um testemunho, e Deus, então Ele cumpriu, né, com a sua palavra. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque eu fiquei muito feliz, acima de tudo, por esse testemunho que foi dado. Inclusive eu liguei para o meu genro, o doutor Anderson, passei para ele, falou, mas como é que você cai numa dessa? E depois eu contando para ele o milagre que Deus fez. Então tudo isso veio a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui, irmãos, na verdade prática diz, devemos ter em grande estima a sabedoria da palavra de Deus e sermos fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida. Então, em qualquer circunstância da nossa vida, seja num momento de provação,
seja no momento de enfermidade, seja no momento de imprevisto na nossa vida, no nosso dia a dia, quando alguma coisa acontece, no momento que nós estamos esperando. Nunca devemos blasfemar, nem lamentar, nem murmurar de forma alguma, mas devemos levar o nosso pensamento a Deus e meditar na sabedoria da palavra, na providência de Deus e na firmeza que a palavra de Deus nos confere diante de cada circunstância da nossa vida, porque nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito, e se nós aceitarmos a vontade de Deus, Deus opera milagres, Deus realiza maravilha, porque Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse testemunho, irmãos, eu faço questão assim de estar participando com os irmãos para até também aumentar a fé dos irmãos e a convicção de que Deus é fiel e a sua palavra é a verdade. Glória a Deus. O objetivo dessa lição diz ensinar que a palavra de Deus é fundamental, é um fundamento da nossa vida espiritual. Ensinar que a palavra de Deus é o fundamento da nossa vida espiritual. O fundamento, isso é o alicerce, é a base, é naquilo que nós estamos firmados, seguros, é o fundamento da nossa vida espiritual, é a palavra de Deus. Os objetivos específicos, o primeiro é explicar que Deus sempre falou de forma direta ou indireta com o homem. Nós vamos ver isso aqui, Deus falando direto e indiretamente com o homem. Em segundo lugar, refletir sobre a importância de aprender a palavra de Deus. Precisamos aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz, quando o Senhor diz, o meu povo se corrompeu por falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas se perdem, as pessoas se deixam ou caem num prejuízo, falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa não tem uma vitória maior, falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa está vacilante e até cai num estado depressivo, de tristeza muito grande, ou de angústia, falta de conhecimento da palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos dá sabedoria para nós delinearmos todas a trajetória do nosso caminho. E, em terceiro lugar, conscientizar da necessidade de viver sempre praticando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela tem que ser posta em prática na nossa vida. Esse meu testemunho justamente é um exemplo de colocar em prática a palavra. Aquilo que acontece conosco, nós devemos, como nós estamos sempre meditando na palavra e temos guardado a palavra em nossos corações, para cada situação da nossa vida, nós temos uma palavra que vem ali a encaixar, que venha a dar certo com aquela situação que nós estamos vivendo. Por isso que é importante a gente ter conhecimento da palavra, conhecer a palavra, estar sempre meditando na palavra. Conforme diz, né, o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Precisamos sempre estar meditando na palavra, de dia e de noite, né? Sempre meditando na palavra. É muito importante, né? Porque esses são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que produzem o seu fruto na estação certa, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Aleluia. Lembre-se sempre, irmãos, que o justo, ele tem no coração a palavra de Deus. E o ímpio, ele não medita na palavra. Ele não tem sua vida embasada na palavra de Deus, mas ele está
firmada nas filosofias, nas vãs ciências do mundo e nas tradições e nos achismos, né? no senso comum, e não tem a palavra de Deus que nos dá um parâmetro da verdade. Porque você ouve dizer o que é a verdade, você falar a verdade, né? Todos hoje vão perguntar, mas o que é a verdade? O que eu vou saber como verdade? Porque hoje eles estão relativizando tudo. Verdade é aquilo que confere com a palavra de Deus. O que foge da palavra de Deus não é verdade. O que foge da palavra, porque tudo que tem uma direção correta, seja na ciência, seja em todos os sistemas, os fenômenos da natureza, tudo tem uma conexão com a palavra de Deus. Tudo está firmado na palavra de Deus, porque Deus fez todas as coisas com sabedoria e com poder. Glória a Deus. O comentário diz assim: Deus revelou ao homem em sua sublime palavra. Nela, de um lado, encontramos o amor e a bondade divinos, de outros preceitos, os estatutos e as normas através das quais os interesses humanos, egoístas e carnais são contrariados e condenados. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, podemos viver a palavra em nossa vida diária. Então, a palavra tudo no mundo, todas as proposições humanas, elas estão de encontro com a palavra, e evidentemente que quando se confronta as teses humanas com a palavra de Deus, elas são derrotadas, elas não encontram fundamento ou não prevalecem. Elas estão firmadas na areia, né? Porque a casa firmada na areia é a casa que está firmada nas filosofias. É aqueles que constroem as suas vidas firmada na areia, não tem fundamento. Vem aí a areia, vem as tempestades, vem os ventos fortes, as chuvas, e se bate contra aquela árvore, e grande é a derrota, a destruição, porque elas não têm fundamento, né? Estão afirmadas em vãs filosofias. Então nós temos na palavra de Deus, nos nossos comentários, né? Eu não vou ser muito extenso aqui, mas quero dizer que o item primeiro diz sobre a natureza da palavra de Deus, né? Deus fala com o homem direto e indiretamente, ele usou os profetas, né? Que assim diz o Senhor, usou também os apóstolos para falar, e ele também fala com o homem diretamente, né? Dessa forma, ele fala indiretamente. E ele falou diretamente, quando ele fala diretamente, ele falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés e com todos aqueles patriarcas do Velho Testamento. Indiretamente é quando o profeta diz assim: e veio a minha palavra do Senhor, né? Então ele usou de um profeta para falar a sua palavra. E Jesus, o que Jesus falava era a própria palavra, porque Jesus era o próprio Deus. Jesus é a palavra, o verbo, né? Encarnado. Então é a palavra de Deus. Quando Jesus falava, era o próprio Deus falando. Então Jesus sempre falava com os fariseus: ouviste o que foi dito, né? Eu, porém, vos digo. Então o próprio Jesus estava ali falando, né? Confirmando aquela mensagem, né? Não deturpada conforme os judeus, né, haviam ouvido ou tinham como tradição, mas o próprio Jesus falando a palavra com poder e sabedoria. No item 2 diz: aprendendo a palavra de Deus, o prazer na lei de Deus. Então é muito prazeroso. O salmista tinha um grande prazer na lei do Senhor, né? Ele sempre tinha a palavra de Deus prazerosamente,
né? Ele lia a palavra, meditava na palavra, né? Buscava conhecimento na palavra. Então, a palavra de Deus, nós vemos no Salmo quanto que o salmista se deleitava na sua palavra. No item 2, buscando a sabedoria. Aqui nós vemos que a sabedoria, né, do mundo é loucura diante de Deus. Então nós temos de buscar a sabedoria, que é a própria palavra. Já comentamos isso, que as filosofias do humanismo, o item 2 e 3 aqui, diz que o humanismo, né, ensina o homem, o universo, tudo, e o universo, tudo quanto existe é apenas matéria. Então isso aqui são filosofias humanas, humanistas, que nega a doutrina da criação de Deus. No item 3 diz assim, vivendo segundo a palavra de Deus. É o que nós estamos falando, andar na lei do Senhor, né? Então é promessa, tem mandamento, tem direção, tem testemunho, tem ensino, tem sabedoria, tem verdade, tem justiça, né? E também a repreensão, porque a palavra de Deus, como o Senhor disse, né? Qual é o pai que não repreende o seu filho, para que ele venha a aprender mais? Então nós temos as normas, tá? Em tudo nós devemos buscar na leitura da palavra de Deus a expressão do profundo amor de Deus, meditar nela, orar, e também o conhecimento em graça, retidão, acontece à medida que o nosso amor cresce pela palavra de Deus. O item, nós temos purificando o nosso caminho, né, através da palavra de Deus. O salmista diz, né, que bem-aventurado aquele que ouve a palavra, né, que nós purificamos também a nosso caminho, ouvindo, obedecendo a palavra e seguindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, para que agilizamos mais aqui rapidamente, então nós vamos para o item 3, o último tópico, que diz: nossa atitude ante a palavra de Deus. Devemos ansiar por ouvi-la, compreendê-la, né? Devemos louvar ao Senhor e dela fazer nossa alegria e deleite, né? Devemos aceitar o que a palavra de Deus nos diz e ocultá-la, guardá-la nas profundezas do nosso coração, confiar nela, obedecer a palavra, né? Devemos manejá-la corretamente, isso é muito importante, né? Devemos ser fiel na pregação e no ensino da palavra e pregá-la com fidelidade. A conclusão diz assim: as Sagradas Escrituras devem ser recebidas, cridas e obedecidas como autoridade suprema em todas as circunstâncias pertencentes à vida. A grande comissão que Jesus deixou para a igreja foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. O que Deus quer é que nós preguemos essa palavra, ensinemos essa palavra, porque dela procede a vida eterna. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Ficam todos na paz do Senhor. Amém.